Bem-vindos ao podcast KSHB Educação Corporativa, um podcast que visa mostrar e atender a comunidade de Pouso Alegre, região e até do nosso país e do mundo, tudo que a gente pode trabalhar e falar sobre educação, educação profissional, educação corporativa, a área comercial, a área industrial, os empreendedores e também saúde e bem-estar. E hoje é uma bancada mista que nós temos aqui, que nós vamos falar muito sobre saúde e vamos falar muito sobre tecnologias, principalmente na mão de obra que a gente tanto precisa no dia a dia aí para as nossas empresas, e sabendo que nós estamos numa região riquíssima, que é a região de Pouso Alegre, que é uma região crescente a cada minuto, a cada instante. Bom dia, Paula. Bom dia, doutor. É um prazer estarmos aqui com essas profissionais, né, maravilhosas, doutora Poliana, Bom da dia. ESP, doutora Natália, né, da Magsul. Então, vou deixar vocês se apresentarem e é um prazer estarmos aqui hoje para a gente explorar um pouco mais esse tema. Então, antes dela se apresentar, Paula, eu quero te apresentar. A Paula hoje é a nossa nova colaboradora do podcast. Isso. Ela está estreando como apresentadora. Em determinados momentos, a Paula vai estar aqui sozinha com seus convidados, enquanto eu não puder vir mais. É um prazer Prazer, doutor. te receber aqui, ter a tua parceria, né? E obrigado por ter convidado essas pessoas tão ilustres. E eu queria que você agora comandasse aí a apresentação delas. Vamos lá, Natália? Tudo bem? Meu nome é Natália Chaves Polastro. Hoje, atualmente, eu trabalho como coordenadora de equipe técnica de ressonância na Magsul. Venho liderando a equipe aí, principalmente agora nessa nova fase da Magsul, trazendo implantação de sistemas novos, tecnológicos, para melhoria de qualidade de imagem, agilidade. Então, eu estou na linha de frente aí da Magsul, coordenando essa equipe hoje. Que legal. Eu sou Poliana Damasceno, eu sou farmacêutica esteta, tenho uma clínica de estética aqui em Pouso Alegre. Eu estou 9 anos no mercado, uma verdadeira apaixonada pela área da saúde, da beleza, da alta performance e, consequentemente, das tecnologias. Que legal, muito obrigado, Natália, muito obrigado, Poliana. A gente está falando de educação, de tecnologia, e nesse mundo tecnológico aí, com essa chegada da inteligência artificial, ela já tem há muito tempo, mas agora com ênfase cada vez maior, né? E a gente tem percebido essa evolução, a preocupação das empresas, das pessoas, das organizações Sim. em conhecerem mais tudo isso. E aqui nós vamos pegar a experiência, a vivência da Natália com essa questão de imagens, né? Uma coisa riquíssima que tem hoje em dia, dentro principalmente nessa área de laudos na área da saúde, diagnóstico e assim por diante, né? E a Poliana, que além de ser também uma educadora, é uma farmacêutica, né? E trabalha com estética, então coisas na área. Paula, contigo agora. Vamos direto ao ponto, meninas. Queria que vocês falassem um pouco quais que são as tecnologias disruptivas que mudaram aí a área de trabalho de vocês nos últimos anos. Podemos começar com a Poliana? Vamos. Bom, a estética, né? Eu falo que assim, não existe hoje nós entregarmos eficiência, resultados naturais, sem que você esteja na vanguarda, né? Sem que você esteja a par dos avanços, que são assim, eu acredito que igual na sua área, a nossa eu falo que não é nem mais mensal, você tem que estar sempre ali. E na minha área, quando a gente quer estar na inovação, à frente, entregando esses resultados, a gente precisa e deve estar a par das tecnologias que são a nível mundial, né? Então, lá na clínica mesmo, a gente trabalha com as mais novas, as mais tecnológicas, os avanços, e tudo que há de mais novo a gente tem que estar trazendo. Isso é um compromisso que a gente tem com os nossos pacientes, com os nossos, né, eu falo até com as minhas alunas, então, assim, tudo hoje na minha área eu tento estar sempre à frente. E a gente tem visto que a estética tem desenvolvido tecnologias que trazem resultados muito eficientes e pouco invasivos, rápidos, né? Pouco invasivos. Não tem essa que hoje a preocupação é que as pessoas, ninguém quer envelhecer, isso é um ponto, né? É uma preocupação gigantesca em como eu vou envelhecer, como eu vou estar aqui, qual imagem eu vou apresentar. E as tecnologias, elas vêm para pegar justamente essa questão. Eu tenho algo que é rápido,
traz resultados benéficos, sem grandes intervenções, sem downtime, ou seja, eu posso estar fazendo um procedimento agora e vir gravar um podcast no final de um dia, então ninguém vai achar que eu estou ali modificada, que eu estou com alguns sinais. Então a tecnologia ela vem para pegar principalmente essa necessidade, né, da pessoa de tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo que entregue grandes resultados. Antes de passar para a Natália, quando se fala de estética, a gente fala muito do sexo feminino, né? É algo que já é até natural, normal. Sim. Mas a gente está percebendo nos dias atuais que o sexo masculino também está se preocupando muito com a questão da estética. Em todos os processos, não somente no processo de embelezamento, mas no processo de realmente de se cuidar. Né, de estar no bem-estar e assim Na por diante, verdade, né? o homem hoje, o autocuidado masculino, ele é uma tendência e ele é uma realidade. E tem aumentado cada dia mais. A gente vê isso no dia a dia, mas também vê na participação, assim, até questão das redes sociais. O homem, ele vem de uma criação que não é convencional se cuidar, igual a mulher, né? Não é tão atrelada à beleza, à estética. E quando a gente fala estética, parece que soa algo superficial, mas não é. Então, tudo que a gente vai fazer hoje precisa de uma boa imagem. E a boa imagem faz com que você chegue antes, quando que você seja mais aceito. E isso parece bobeira, mas não é. Não é. A autoestima, ela é algo que, assim, ela atravessa padrões. Você, com uma autoestima boa, você é um melhor profissional, você é um melhor pai, uma melhor mãe, você tem relações muito melhores. E isso ultrapassou o fato de sexo ou de gênero. Então, a gente vê hoje os homens se cuidando mais, sim. Inclusive, eu ensino muito as minhas alunas a trabalhar muito bem o público masculino, porque é um público muito gostoso de trabalhar. Eles são muito mais satisfeitos. Enquanto a mulher, às vezes, ela está resolvendo uma coisa, já está de olho no outro defeito, o homem não. O homem, ele olha ali, você resolveu o problema dele, satisfeitíssimo, vai, paga e volta e te indica. E são muito fiéis. Que legal. São muito fiéis. Legal. E aí, Natália? E aí? Já a minha área, digamos que desde o início, né? Acho que a biomedicina ela já vem sendo uma área muito tecnológica, assim, né? Eu me especializei na área de imagem, então os diagnósticos por imagem hoje já é também uma área muito tecnológica pelo fato de você conseguir atingir diagnósticos também não invasivos, você descobre doenças, enfim, entrando numa máquina, fica ali por volta de 15 minutos e já sai com um diagnóstico já certeiro, né? As máquinas de ressonância hoje, elas estão acopladas com uma inteligência artificial, que isso faz com que as imagens elas ficam com muito mais qualidade e diminui o tempo. Eu vou chutar que em torno de uns 2 anos atrás, mais ou menos, um exame de ressonância magnética era feito em 40 minutos, 1 hora. Hoje a gente faz em 15 minutos um exame e com belíssimas imagens. Então, hoje o paciente ele tem um diagnóstico mais expressivo, com mais qualidade e agilidade. Então, vou contar um caso para vocês duas, para vocês três, né? Uma vez eu tive que fazer uma ressonância magnética, só que eu não fiz. Me deu pânico. Na hora que a moça falou que ia ficar ali mais ou menos uns 40, 50 minutos, e eu entrei dentro daquele negócio lá, falei, não vou fazer de jeito nenhum, mas e não fiz até hoje, né? Eu tenho esse trauma. Exatamente, uma Hoje coisa... em dia já é mais rápido, né? Uma coisa que melhorou muito foi essa questão tanto do tempo, que o paciente fica menos tempo em máquina. A gente também tem um software que trabalha hoje, que coloca música na hora do exame, então consegue ajudar a relaxar o paciente. Então, assim, a tecnologia só vem avançando, vem melhorando muito, o paciente hoje deita lá. A gente tem diversas formas de trabalhar essa claustrofobia que o paciente sente, né? Avisando para ele que será um exame rápido, será tranquilo, ele pode escutar a música que ele deseja ali, uma música clássica, às vezes um rock, tem diversos gostos lá que acabam pedindo pra gente, e isso tem sido fantástico, assim, na área. Mais cômodo. E aí, Paulo? Então, meninas, em relação à tecnologia também ajudando vocês na gestão, né? Na gestão de pessoas, na gestão das clínicas que vocês trabalham, como que a tecnologia tem sido aí um aliado de vocês, uma aliada de vocês nesses processos? Vocês utilizam inteligência artificial diariamente? Sim, bastante. Eu acredito que, assim, no passado, a liderança, ela sempre foi muito marcada por controles rígidos de horários, protocolos, e hoje em dia,
com softwares mais inteligentes, um líder ele consegue ser um pouco mais facilitador, mentor, do que fiscalizador. Hoje eu não preciso ficar fiscalizando ali minha equipe técnica. Exato. Algumas plataformas digitais me ajudam a acompanhar em tempo real a produtividade e a qualidade dos exames deles. Então, hoje eu consigo tranquilamente liderar a minha equipe de forma mais tranquila do que fiscalizando, monitorando, sendo que hoje as plataformas fazem isso. Então, hoje eu consigo estar ao lado deles, facilitando o trabalho, mentorando e etc. Que legal. Engraçado que na clínica também é exatamente isso, só que de uma outra forma. O que acontece? Eu sou profissional que realiza os procedimentos, mas eu também sou a empresária que sou dona de uma clínica, né? Tenho funcionárias. Então, a tecnologia, ela vem em tudo. Na verdade, não só que eu trabalho realizando procedimentos, mas o sistema que eu tenho na clínica é um sistema que ele acopla tudo. Então, ali eu já tenho a gestão, o atendimento, o financeiro. Então, ali tudo, eu tenho uma facilidade. Isso me ajuda a sair um pouco do operacional, que é uma coisa que demanda muito tempo, e ser mais criativa. Eu preciso muito estar nas redes sociais, né? Eu preciso estar trazendo dicas, eu preciso estar mantendo as minhas pacientes informadas, eu preciso estar sempre mostrando do meu trabalho, eu preciso estar ali. E se eu tenho que ficar muito no operacional e não utilizo, às vezes, uma IA, ali na clínica a gente tem algumas, nós temos IA ali para transição de antes e depois, para a gente fazer vídeos muito mais com mais qualidades, vídeos rápidos e que você vê um resultado. Eu tenho IA ali para me ajudar a responder dúvidas de clientes, porque pensa só, a minha secretária, ela não sabe tudo da minha área. Ao mesmo tempo, se eu for ficar respondendo todo mundo que entra em contato, eu não trabalho. Então, a gente utiliza muito as plataformas para ajudar nessa questão de dúvidas com pacientes, para melhorar CRM, CRC, para melhorar a estruturação. Então, as meninas, elas têm melhor facilidade ali de trabalho, também ela demanda menos tempo e faz com que seja mais assertivo a comunicação. Uma reflexão para vocês três. Inteligência artificial. A gente sabe que a inteligência artificial tem de muitos anos atrás, mas nos últimos 2, 3 anos ela pegou uma ênfase maior em determinadas situações. Na profissão de vocês, né? Na docência, na clínica, na biomedicina, na farmácia, na estética, como que vocês estão vendo essa mudança? Vamos imaginar, como era 10 anos atrás? Como que está hoje? A gente fala hoje muito de redes sociais, a necessidade de estar nas redes sociais. Total. E quando está na rede social, a gente quer mostrar algo bonito, a gente não quer mostrar algo que não seja bonito, nesse sentido, né? Natália, como era a imagem 10 anos atrás, como é hoje? Porque a inteligência artificial, ao meu entender, ela veio para ajudar nesses processos administrativos de qualidade em determinadas situações. Mas temos a questão ética. Nós temos também que tomar um cuidado que não pode deixar somente para ela, né? Tem o ser humano, a relação entre as pessoas nesse sentido. Vamos lá, Natália? Eu até acredito, você falou uma coisa interessante agora, que eu acredito que o desafio, acho que maior hoje, é esse. Você trabalhar com a tecnologia, mas manter o foco no cuidado com o paciente, porque as coisas elas estão sendo muito rápidas, estão sendo geradas muito rápido, mas você não pode automatizar demais, até mesmo porque você está com um paciente ali, um ser humano, é alguém que está em busca de um diagnóstico para uma cirurgia, enfim, para uma cura, né? Então, você tem que tomar esse cuidado, equilibrar a tecnologia com o cuidado humano, e a diferença, assim, de 10 anos para cá é exatamente essa. A qualidade na imagem melhorou muito, muito. A gente tinha antes umas imagens ruidosas, difíceis, que demoravam tempos para ser realizadas. Hoje elas não demoram muito tempo e ainda estão com uma qualidade muito maior. Então, como eu já falei anteriormente, o paciente tem um diagnóstico com muito mais precisão e muito mais agilidade. Paula. E isso te dá mais tempo para você ter esse contato humano, né? Exatamente. Que a minha reflexão é exatamente essa, assim, a inteligência artificial e as tecnologias, elas vêm para facilitar questões operacionais, como a Poliana mesmo disse, e permitir que a gente tenha mais contato humano, né? Mais fazer mais relacionamento, sejam nas redes sociais, seja fora delas, para que a gente seja mais criativo, como a Poliana falou muito bem, né? Então,
o grande segredo, na minha visão, do uso da inteligência artificial é saber fazer esse equilíbrio, como a Natália falou. Né? Você entender que aquele tempo que você está poupando, você tem que direcionar ele para as relações humanas, né? Essa é a minha visão. Nosso olhar humano, ele não tá ali na inteligência, né? Então, assim, é claro que ela vai facilitar muito, ela vai agilizar muito, vai melhorar a imagem e melhorar tempo, mas o nosso olhar humano, ele precisa existir, ele precisa estar ali atento, nada você substitui a trabalhar presença. as duas E coisas. nunca ele foi tão importante, né? Eu acho. Então, lá na nossa gestão docente, né, por exemplo, você pode usar várias metodologias, vários métodos de inteligência artificial para te ajudar a desenvolver questões de prova, conteúdo, mas nada vai substituir você estar ali em sala de aula e entender a dificuldade daquele aluno, tirar um tempinho para conversar com ele, né? Isso que vai fazer a grande diferença. Exatamente. Eu acho que na minha área, essa questão da presença é o grande diferencial. Pensa só, o que mudou tanto na saúde estética? Quando eu falo saúde estética, entendam que são múltiplos profissionais, né? O que a gente viu que mudou da medicina tradicional para essa ampla número de carreiras de profissionais na área? Justamente isso, acolhimento. As pessoas, elas iam antigamente em consultas, era aquela coisa muito assim, 15, 20 minutos, mal se olhava nos olhos, mal se pegava no paciente e aquela relação muito médico, muito distante. O que mudou nesses 10 anos? Eu estou 10 anos na área e que eu vejo que tem mudando. O tempo, o acolhimento, é você estar ali. Eu penso que o paciente, quando ele dedica um tempo, a hora dele para marcar, por exemplo, comigo, para começar um tratamento comigo, é o tempo de respiro dele. Eu faço com que aquele tempo seja o melhor aproveitado possível, não só a questão da entrega do meu resultado, mas o tempo que ele passa comigo. E isso a IA nunca vai substituir. Então, o uso das inteligências, das tecnologias, mesmo os aparelhos, as tecnologias que eu utilizo no tratamento, eu tô ali. Eu tô pondo a mão, eu tô olhando, eu tô ouvindo, eu tô conversando. Hoje eu falo que, assim, minhas pacientes são muito mais minhas amigas do que pessoas que eram meus amigos por outros, né, em outros tempos. Por quê? Porque a gente passa muito mais tempo juntas. E eu faço aquele tempo valer a pena. E isso, eu sair do operacional faz com que eu tenha mais tempo. Então, jamais eu vou marcar uma consulta sem que passe 1h30. Legal. Uma coisa que eu percebo hoje é a questão dos laudos. Antigamente, os laudos eram 100% feitos por humanos. Pelo médico, por um técnico, um analista, alguma outra coisa na área de educação, pelo professor, pelo coordenador e assim por diante. Hoje a gente sabe que muitos laudos são feitos, entre aspas, pela inteligência artificial, para aquilo que ela tem lá, mas ainda acredito que precisa do olhar antes de entregar o resultado final para a pessoa ter olhar. Inclusive, a gente sabe que tem pessoas que estão totalmente distantes, que só trabalham com laudos. Sim. Eles recebem e fazem esse trabalho. E aí entra a questão do desafio da aprendizagem, a curva da aprendizagem nesse momento, né? Essas tecnologias, elas são caras? Elas são baratas? Elas são acessíveis? Como é que é o processo de você fazer essa aprendizagem, de você fazer essa educação continuada que a gente fala sobre educação corporativa, que é dentro desse processo. Eu quero que a Paula responda primeiro e depois vocês. Perfeito. Como que você consegue fazer com que a sua equipe se mantenha, né, ali sempre atualizada? Bom, na área da educação, isso demanda um treinamento constante, né? E um investimento que, sim, são investimentos significativos, mas o retorno, né, que eles dão é extremamente superior. Então, são investimentos que valem muito a pena. Hoje em dia, a gente vê universidades com a própria inteligência artificial já dentro do sistema, então quem atende você é um personagem, né, ligado à IA que vai responder suas principais perguntas ali e vai direcionar realmente o que é necessário que uma pessoa ali capacitada
esteja para responder. Então, eu vejo assim, demanda um investimento, treinamento constante, mas o retorno, né, ele é extremamente satisfatório. Agora, eu vejo que na área da Natália e na área da Poliana, são investimentos altíssimos em equipamentos, né, meninas? E como que vocês trabalham, né, nesse investimento e como que vocês trabalham com a equipe de vocês nessa curva de aprendizagem, nesse aprendizado constante para operar esses equipamentos. Vamos começar pela Natália. A Magsul é uma empresa que tem, né, muita tecnologia aí presente no sul de Minas. Então, fala um pouco para a gente como acontece lá. Hoje a gente está vivendo até uma das melhores eras aí da Magsul, que a gente está com a implantação desses novos sistemas, super tecnológico, tanto na parte de dados, na parte do atendimento do paciente em si, desde a chegada da recepção, vamos melhorar ali todo o atendimento para trazer mais segurança e agilidade para ele. E aí vem vindo a tecnologia, até na busca do resultado do paciente. Hoje ele recebe um link no WhatsApp, onde ele vai ter acesso mais rápido ao laudo. Então a tecnologia vem avançando ali dentro da Magsul, e a gente tem trabalhado isso, porque está indo de forma rápida, assim, né? E lidar com isso, lidar com essas questões demanda realmente você treinar os funcionários. Eu acredito que o maior desafio está aí, em você manter a equipe alinhada, manter a equipe trabalhando ali sabendo lidar com esses novos ciclos, né? E tentar equilibrar isso, de você não ficar automatizado, tendo cuidado humano ali de não automatizar demais. Hoje mesmo, um dos cursos legais que tem para quem está chegando nessa área hoje, a gente tem um simulador de ressonância magnética, que ele simula ali protocolos, simula o uso de bobinas, melhoria na qualidade de imagem. Então, um técnico que está chegando hoje no mercado para trabalhar, ele consegue fazer um curso desse, um workshop mais rápido ali, que ele garante menos erros no dia a dia e mais segurança para realizar o exame. Então, eu acredito que investir nesses cursos, hoje mesmo a Magsul, ela está com uma universidade corporativa dentro da empresa, e ela traz esses mini cursos, traz essa oportunidade do funcionário em aprender lá dentro e também ele multiplicar o que ele já conhece. Então, aquele funcionário que ele já tem experiência, ele pode ministrar um mini curso ali. E o funcionário que quer aprender está com a oportunidade ali de participar desses cursos. É uma plataforma de cursos online? Não, a gente está, a princípio, com uma mini presencial. Estamos no processo, ela está bem recente mesmo. A gente vai criar ela online também. Começamos aí já com uns 2 cursos de cara no mês passado. E está iniciando aí o processo de... Bem. Bom, na minha área, na clínica, os investimentos em tecnologias, eles são, assim, dos mais variados. Então, hoje, por exemplo, falando da minha realidade, nós temos 3 tecnologias de valores acima de 200 e poucos mil. Isso é um grande investimento e ele tem que ser planejado para que a gente não fique sofrendo, né? Porque nós somos funcionários da nossa clínica, né? Então, mas eles são necessários. Então, tem um investimento que ele se paga e que ele é bom que eu seja dona, que eu tenha ali todos os dias. E tem os investimentos que a gente pode fazer as locações. Então, inicialmente, quando você está começando, você não vai comprar um equipamento desse valor, fazer uma dívida, sendo que às vezes você não tem nem um fluxo para pagar, você não tem um caixa saudável para pagar. Então, aí a gente investe, por exemplo, mais no conhecimento, no treinamento e loca as tecnologias. Quando a gente já tem um fluxo muito alto, dependendo da tecnologia, ela se paga. E aí é interessante que você a tenha. E aí, nesses casos, dependendo do público que eu atinja, é o que a gente fez esse ano. A gente fez investimentos certeiros em tecnologias que a gente utiliza muito e que me permitem entregar resultados mais rápidos. Porque quando você trabalha locação, você tem que trabalhar aquele dia. É muito cansativo você trabalhar a agenda. Às vezes, uma pessoa que falta já te atrapalha no fluxo. É o que eu falo para as meninas que trabalham comigo. Eu falo assim, a gente tem que trabalhar com a sobra e não com a falta. Num dia, por exemplo, que você está locando. Mas aí tem os tipos de investimento. E aí não basta só ter a tecnologia. Eu falo que assim, você está com uma Ferrari, mas se você não souber dirigi-la,
É a mesma coisa na nossa área. Você pode estar ali com o melhor tecnologia, mas quem manda é a ciência. É o conhecimento por trás. Não é simplesmente você pegar um aparelho e passar no rosto da pessoa e mandar embora. Então, tem as camadas que eu estou atingindo, o que eu estou fazendo, o resultado que eu quero, o resultado que o paciente espera, o alinhamento em tudo isso. E, assim, eu tenho que saber de física, de química, de coisas, porque, assim, cada tecnologia, ela vai trabalhar um tipo de intensidade. Eu vou trabalhar um laser, eu vou trabalhar um ultrassom, e aí demanda o meu conhecimento. Se eu tenho alguém que faça junto comigo o conhecimento do treinamento da minha funcionária, da minha esteticista, e mais do que isso, atualização constante. Porque mesmo a tecnologia, por exemplo, o ultrassômico macrofocado, ele já está que é um tipo de tecnologia que faz lift sem agulha e que eu consigo chegar onde cirurgião plástico chegaria, só que é tecnologia. Então, é um aparelho que chega nessa camada mais profunda da pele. Tá, mas todo mundo tem a mesma especificidade de pele? Todo mundo, o envelhecimento tá igual? Não tá. Então, eu tenho que ter conhecimento dos parâmetros, eu tenho que ter conhecimento das voltagens, eu tenho que ter conhecimento de tempo. Tem gente que eu consigo fazer um lift bom em 1 hora, tem gente que às vezes eu fico 3 horas. Então, isso é muito dinâmico. O conhecimento é todo dia, ele é diário. Nós estamos agora falando sobre o cerne do podcast: educação continuada, formação educacional, educação corporativa. Natália falou: estamos criando uma universidade corporativa. A Poliana falou: nós estamos treinando. Mas eu faço uma reflexão que eu queria que vocês me respondessem, sinceramente. Eu faço um planejamento financeiro para adquirir determinados equipamentos. As cifras são de média para alto. Se você for investir em vários equipamentos, ela vai ser uma cifra muito alta. Muito alto. Qual é a relação da cifra que é planejado para treinar a mão de obra? Porque eu posso ter um equipamento fantástico, se eu não tiver uma mão de obra treinada, especializada e em constante aperfeiçoamento, aquele aparelho vai acabar ficando obsoleto em determinado momento. Como é que você vê isso, Poliana? Para mim, o maior investimento sou eu. Da minha clínica Só toda. você? Primeiro eu. Eu, no caso, eu tenho uma sócia. Então, assim, congressos, cursos, conhecimentos, isso aí é constante. Eu acho que cursos, assim, plataformas online, eu nem sei mais quantas, assim, tem vezes que eu fico até perdida, eu nem sei se eu já terminei um, tô começando outro. Agora, o segundo, a gestão de pessoas. Então, para eu, por exemplo, pensa, para eu tirar férias, ou para eu viajar 1 semana, eu tenho que ter uma equipe que eu confie os meus pacientes. Porque o ativo mais poderoso que eu tenho na clínica, além de mim, são as pessoas que confiam no meu trabalho. Então, esse treinamento constante também é um investimento que a gente faz. Operacional e de conhecimento também. Então, por exemplo, eu falei das tecnologias mais caras, que são as que brilham mais, as que colocam a SP à frente, as que eu brigo pau a pau com as grandes clínicas, e eu não falo só em Pouso Alegre, né? Porque hoje o paciente também, para ele sair daqui e ir para São Paulo, e também vir de São Paulo para cá, é uma realidade. Então, eu tenho essas clínicas, eu brigo de igual para igual, mas eu também tenho tecnologias que a gente fala ali que são de trabalhos diários, principalmente estética corporal. Ali na faixa de 60 a 100 mil, assim. São tecnologias que a gente faz os procedimentos corporais que demanda ali que está todo dia, que é o que eu falo assim, que sustenta a base. E essa tecnologia, quem maneja são as minhas funcionárias. Então, eu tenho esteticistas ali comigo, que eu treino e que elas também já vêm com um bom aporte de conhecimento e elas também investem. Então, sempre quando a gente vê algo novo, eu falo, matricula aqui, vamos fazer isso, vamos trazer isso. E a gente tem 1 hora semanal, de 1 a 2 horas semanais diárias de reunião, que é a parte de gestão, né? Como que tá atendendo, feedback de paciente, por que esse resultado não foi tão bom, o que eu posso melhorar, onde que tá um calo ali que não... Por que aquele paciente não voltou, o que será que aconteceu, foi erro ali, foi o resultado que não foi esperado, como a gente pode melhorar? Então, assim, eu trago elas para esse mundo, porque o que eu penso? Quanto mais a clínica cresce, todo mundo ganha. Então, elas têm a oportunidade de crescerem muito, de ganharem muito, de estarem ali tendo... que coisa que assalariado não teria, né? E são meninas jovens, pelo menos as que estão comigo são jovens, elas têm muita vontade. E eu vejo isso na educação também, né? Através da Paula, eu entrei na UNA, tem 5 anos que eu tô lá, e eu trabalho estética e biomedicina, a parte de biomedicina estética. E eu vejo ali, eu sempre falo, gente, quando o professor ele tá à frente, você consegue ver quem vai e quem não vai.
É impressionante, mas você sabe, principalmente quando tem ali o desejo por uma área que é a que você seleciona. E aí você sabe aquelas que vão Além, brilhar, que né? vão além. É. E a gente consegue ver isso. E quando você está nesse outro lado ensinando, é interessante que eu falo que assim, não é só o brilho nos olhos, não é só transmitir conhecimento, mas trazer para a realidade. Por exemplo, eu conversei esses dias com um professor lá da UNA, a diferença entre um professor de livro, de técnica, de conhecimento, de um professor que vive. Eu vivo isso todos os dias. Eu vivo a clínica, eu vivo a estética, eu vivo esse mundo todo santo dia. Eu acordo e durmo aquilo ali. A prática, aliás, a teoria, né? Exatamente. Aí você traz elas para a realidade. O que é o mercado de trabalho? Uma coisa que eu falo hoje, eu acredito que na área dela também, o mercado de trabalho ele não aceita mais o mais ou menos. Com certeza. Não dá para entrar no mercado de trabalho sendo mediano, fazendo o que todo mundo faz. Se você não tiver diferencial, se você não tiver sangue nos olhos, se você não tiver muito dessa parte de querer ser a mais, é onde a gente lida muito com essa gestão de pessoas, de não encontrar, às vezes, alguém que você possa confiar. Você falou de autodesenvolvimento, autoconhecimento, Exato. a busca pelo autoconhecimento, tanto do gestor como do profissional, como do colaborador. Natália, e aí? Como ela falou mesmo, essa questão de você trabalhar com conceito. Na Magsu, por exemplo, você tem um profissional ali. Eu acho que hoje em dia você saber só o básico ele já não é mais o suficiente. Exato. O básico ele tem que ter, mas precisa ir muito além, principalmente nessa nossa área hoje. Cada dia é uma evolução, cada dia é uma novidade. Então, além do funcionário ali, do técnico ter que saber o básico, ele precisa se atualizar o tempo inteiro, porque isso traz a segurança para o paciente também. Eu falo que um paciente bem treinado, com um bom curso, ele vai saber lidar com situações de contraindicações, por exemplo. Vamos dizer assim, o campo magnético mesmo. Tem coisa dentro do campo magnético que ele não pode ter, não pode entrar. Então, tem pacientes que não podem realizar o exame. Então, o profissional ali, ele tem que estar sabendo dessas informações, tem que saber o que não pode, o que pode, a hora de intervir, como orientar esse paciente, o que deve ser feito. Então, ele tem que ter essas informações sempre atualizadas para poder gerar um bom exame e trazer segurança tanto para a clínica quanto para o paciente. Legal. Paulo, contigo. Meninas, e aí? Do ponto de vista dos alunos, estagiários, recém-formados que chegam para trabalhar nas empresas de vocês, o que vocês acham que falta ainda ser desenvolvido neles nas universidades? Quais que são os papéis de cada ator nesse processo, né? O que é parte da instituição de ensino formar e o que seria a parte da empresa que ele vai receber ele após o início do trabalho? E mais que isso, assim, para finalizar a pergunta, o que seria o diferencial que esse aluno chega lá e fala, eu vou ser contratado pela Natália, eu vou ser contratado pela Poliana? Vamos começar com você? Eu acredito que na universidade a pessoa tem que sair de lá, obviamente, tendo o conceito básico daquilo que ela vai exercer. E aí já não depende muito da universidade, é o querer da pessoa, né? É o querer de buscar mais, de querer fazer, de fazer diferente, de estar sempre à frente. Então, eu acho que na universidade cabe o conceito básico. Na empresa, acredito que caiba ela trazer a oportunidade do funcionário e buscar conhecimento e buscar atualizações. Como falei, no caso da Magsul, eles estão agora com essa universidade corporativa que traz essa oportunidade para a gente. E caso a empresa que você trabalha não tenha, mostre para a empresa que você tem interesse, mostre que você está em busca de novos conhecimentos, tanto para trazer benefícios para o paciente, para a empresa e para si próprio, né? Então, podemos falar que a universidade tem um desafio nos dias atuais de saber quem que é o seu aluno e fazer com que ele tenha sangue nos olhos para ele ir para o mercado de trabalho? Total. Mesmo. O que eu falei, quando você está ali, você vê quem vai, quem não vai, é muito... às vezes eu penso, nossa, será que o professor via isso em mim, né? Mas o que eu vejo? Aí tem a internet, ela possibilitou rumos gigantescos de crescimento, de melhoria, de melhorar processos, igual a gente falou, mas ao mesmo tempo ela deixou a pessoa muito acomodada. Por exemplo, acomodada na aprendizagem, acomodada em querer mais. Esse sangue nos olhos é poucos ainda que você vê. Então, ali na universidade tem uma mistura. Quanto mais novo, eu vejo a pessoa mais perdida.
Então, eu entrei na faculdade já ali 16, 17 anos. Se eu já não tenho essa garra em mim, essa vontade, eu fiz de tudo para passar ali, é o curso que eu quero para minha vida. Se não tem, a pessoa vai passando. Sabe o que é passando? Ela fica ali, meio que parece que ela ainda não entendeu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. E aí, o que acontece? O colega do lado, que tem isso tudo, as características que a gente está falando, ele atropela ela em anos-luz. Aí, quando entra no mercado de trabalho, como estagiário, se ele não dedicou às aulas práticas, se não dedicou a conhecimento, acaba, além de passando um pouco de vergonha, a empresa também não quer esse estagiário, também não vai contratar, a não ser que ali ele mude o jogo. Então, é onde eu vejo que a internet deixou as pessoas também muito assim, sem vontade de buscar mais. Tem gente que acha que vai abrir uma coisa na internet e vai ganhar muito dinheiro, ou que vai fazer dancinha. Isso é uma realidade. Eu me preocupo, eu sou mãe, eu tenho um de 17 e uma de 5, eu me preocupo um pouco. E eu acho que o principal, sabe o que é? Que isso aí não é faculdade, é as relações interpessoais. Hoje, se a gente não sabe lidar com pessoas presencialmente, porque uma coisa é você lidar com pessoas atrás de uma tela, mas presencialmente eu vejo uma dificuldade gigantesca nos jovens de se relacionarem bem. Se perderam mesmo. Se perderam muito. Na formação profissional de vocês três, na faculdade, vocês tiveram professores, vamos falar a palavra mais apropriada, Mentores, educadores de referência Eu tive. que fizeram com que, a gente sabe, você vai ter um X professores e você vai ter alguns que são medianos, outros são bons e assim por diante. Se vocês tiveram professores que fizeram com que vocês buscassem realmente, tipo assim, pô, é para essa área que eu vou tentar nessa área, nesse sentido, Natália? Eu tive um professor assim, Você formou onde, Natália? na FMU, em São Paulo. Eu tive um professor assim, mas engraçado que ele não era o professor da área que eu escolhi, mas ele me engajava no sentido de querer ir atrás do que você quer, aquele mentor mesmo, que ele fala o que deve ser falado, passa todo o assunto que precisa ser passado, mas olha nos olhos e conversa certamente. Qual que é o nome desse professor, Natália? Nossa, Marco Antônio. Que legal. Qual a disciplina que ministrava? A anatomia, e depois no final ele até gerenciou um pouquinho da parte de biologia pra gente, mas a anatomia foi no início que ele mostrou pra mim que eu deveria deslanchar na área da saúde, né? Aí depois na área da imagem eu não tive um bom professor ali para me indicar nessa área, e depois nas especializações eu acabei encontrando o caminho ali. E você sabia desde o início, desculpa, Carmen, você sabia desde o início que você queria imagem? Não. Eu entrei na biomedicina em busca de avanço na área da saúde, assim, avanço tecnológico na área da saúde, não era especificamente. Aí, aos poucos, eu fui descobrindo, e essa parte de querer crescer, assim, de querer mostrar, foi o seguinte, eu estava estudando faculdade, e aí eu queria ingressar arranjar algum emprego que fosse na área para poder entender melhor. E aí eu lembro que na época eu me inscrevi numa vaga para ser auxiliar de sala de ultrassom, para eu estar ali dentro da área, entender um pouquinho. Eu lembro que eu passei por todo o processo seletivo, chegou no final, fui descartada. E aí eu falei, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí surgiu uma vaga de recepcionista num laboratório, e eu falei, bom, não é a área que eu quero, mas eu acho que lá dentro, como recepcionista, eu acho que eu vou conseguir me infiltrar. E aí eu me inscrevi nessa vaga de recepcionista, passei, fiquei em torno de uns 8 meses trabalhando como recepcionista. Aí eu conheci o pessoal da ressonância, fui conversando com eles, eu abri a ficha de ressonância, né? Então eu ia abrir uma ficha, ia lá, ficava de olho, interessada nas imagens que eles faziam lá dentro, e aos poucos fui me infiltrando ali, até que surgiu uma vaga de estágio, fiz o estágio e ali ingressei. Fui fazendo a minha carreira ali. Parabéns. Olha aí, professor Marco Antônio, ó, se você pode estar nos assistindo, nos ouvindo, olha a profissional que é a Natália. Eu nem tenho mais contato olha com ele. Olha a profissional que se tornou. E aí? Eu tive 2 fases, né? Eu entrei na faculdade em 2005 e foi assim, eu vim de famílias de educadores, né? E eu tenho uma tia que ela falou assim, olha, vai ter um negócio, a gente não está entendendo bem o que é, mas ele chama Enem, e ele é um processo que vai dar desconto ou vai estudar de graça, não sei o que. Eu fui fazer em 2005 o primeiro, na verdade, ninguém sabia direito o que era, mas ela, como era diretora, né, lá em Heliodoro, que, né, minha cidade onde eu estava,
E aí eu fui fazer e eu passei lá, você punha 5 opções. Eu coloquei 3 de medicina e eu tive uma nota muito boa, uma nota de corte boa, porque eu escrevo muito bem. Sempre gostei muito de ler e de escrever, e na época a redação era... Só que faltou, se eu não me engano, eu não lembro direito hoje, mas era coisa de 60 pontos. E as 2 últimas que eu tinha colocado foi farmácia. E aí eu fui aprovada na 4ª opção, que foi farmácia em São José dos Campos. Eu comecei lá, mas no 7º período eu fui mãe. E aí é onde eu voltei um tempo, fiquei um tempo em casa e comecei a empreender. É aí que veio a minha história, depois de ter voltado para a farmácia já com outro olhar. Lá era farmácia bioquímica. E quando eu voltei, depois já com um filho, eu formei em Três Corações. O meu professor, assim, que eu tinha admiração por ele chamava Orildo, chama Orildo, e ele é da área de análise, ele, tipo, deu um laboratório muito grande ali em Varginha, ali na região. E assim, ele era um professor fantástico, tanto que ele foi o meu mentor de TCC e tudo mais. Mas acontece que eu já tinha tido um pouquinho do empreendedorismo. Eu empreendi numa coisa nada a ver, mas eu já senti o gosto de que era ter o próprio negócio. E aí, lá, depois de tempos, quando eu voltei, eu já não voltei com um olhar assim, tipo, de farmácia tradicional. A farmácia estética, ela já estava surgindo. Pra você ter uma ideia, eu sou pioneira aqui no sul de Minas. É verdade. Eu enfrentei um caminho aqui que hoje as meninas não têm nem ideia do que seja. E isso há 10 anos atrás era tudo muito novo. E aí, quando eu entrei na farmácia estética, qual que foi o meu gancho? Eu passei numa primeira pós-graduação que foi cosmetologia. E ali eu falei assim, gente, eu vou para essa área. Eu vou desenvolver cosmética. Eu tinha paixão por isso também, mas ali eu conheci a pele. E aí eu fui entendendo mais disso. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Sabe quando você se encontra? E aí foi onde eu fui desenvolvendo essa carreira aí. E aí depois logo eu já fui... Eu nem saí da faculdade. Eu estando ainda, finalizando a faculdade, eu já tinha começado a pós. E que a minha, no caso, foi um MBA. E aí eu fui indo na farmácia estética e não parei mais, né? Professor Hildo, olha aí a sua pupila aí, ó. Ah, ele Tá me vendo? segue. Olha Ele só a sabe. profissional que você É. ajudou a construir a Poliana. Pessoal, faz uma reflexão assim, analisa como vai ser a área de vocês daqui 5, 10 anos. Qual é a perspectiva que vocês acreditam? Essa velocidade de mudança que nós estamos vivendo hoje em dia, como que você acredita que vai ser esse processo de imagem, laudo e outras coisas mais, a questão da estética? E aí, Natália, como que você está pensando? É claro que a gente sabe que a gente está supondo, de acordo com a vivência, a experiência, o que a gente ouve, o que a gente vê e assim por diante, né? Eu acho que tem crescido com uma velocidade muito grande. Eu imagino que daqui uns 5 anos já tem muita coisa nova aí no mercado, que eu acho que ainda não chegou aqui no Brasil, mas eu acredito que a gente vai ter exames ultra rápidos, 10 vezes mais rápidos do que estão hoje, com tempo às vezes de uma tomografia. Imagino também máquinas com automatização de posicionamento, protocolos automáticos, onde o paciente deita, a máquina já entende o que precisa ser feito, de contraindicações também, a própria máquina já entende o que pode ou não fazer. Então, acredito que ainda vem muita coisa aí. Máquinas mais silenciosas também. Eu acho que tem bastante crescimento diagnósticos aí, né? mais precisos, né? Exatamente. Até a própria máquina também indicando aí achados suspeitos, ajudando os médicos no diagnóstico. Quem sabe daqui uns 5 anos eu vou fazer a minha ressonância. Já pode fazer agora lá na Magsul, Por favor, me dê essa oportunidade de te trazer uma boa experiência. Você falou uma coisa que veio uma reflexão. Tem muita coisa acontecendo lá fora que ainda não chegou no Brasil. Esse espaço, ele será diminuído com essas tecnologias que estão vindo? Com certeza. Com certeza tem. A gente vem... Todo ano a gente vai no Congresso JPR e já tem o quê? Deve fazer uns 5 anos que eu tenho ido. E conforme eu vou, tinha coisas que a gente via lá na feira que demoravam um tempão para chegar até a gente. E hoje você vê que tem coisas que a gente vê lá que a gente já tinha visto na clínica. Então, assim, tem diminuído muito esse espaço e eu acredito que com o passar do tempo isso vai diminuir cada vez mais. Na estética, na saúde estética, os 5 anos aí, eu vejo que já está acontecendo. É o alinhamento entre as tecnologias,
mais a experiência que a pessoa tem ali no seu espaço, mais o seu propósito ali, né? O que você entrega. O que eu vejo para 5 anos é as pessoas quererem cada vez mais bons resultados, mas que sejam elegantes, com menos produtos injetados. É aí que a tecnologia reina. Porque há um tempo atrás a gente via essas transformações, essas mudanças estéticas, principalmente na face, injetando-se muito produtos. São produtos seguros? São. Mas no longo prazo, a gente não sabe, é tudo muito novo. Então hoje a gente já se fala em duração de ácido hialurônico na pele de 5 anos. Tem estudos científicos que pegam ácido hialurônico na face de pessoa há 10 anos. Então eles não saem assim mais com tanta facilidade. Tinha antigamente os materiais definitivos e que deram muito problema. Então, hoje, a tendência é menos preenchimentos, mais tecnologias, mais estímulo de colágeno, mais naturalidade, aquele envelhecer bem, mas sem te transformar. E o que eu vejo na projeção de 5 anos é que, além do domínio das tecnologias, é também o domínio ali das relações, que é como eu disse, é você saber atender, é você saber lidar com o seu paciente, porque o paciente também é muito exigente. Sabe o que eu vejo hoje em dia? Por exemplo, enquanto eu estou falando de um procedimento, o paciente já sabe o nome, o que faz, ele já viu na internet, ele já viu na técnica. Então, assim, às vezes, se a sua clínica hoje ela não inova, ela já está para trás. Porque as outras já estão trazendo. Então, você tem que estar à frente. E isso também dentro de sala de aula. De sala de O aula aluno também. com o celular ali fala, professor, ó, já tem isso verdade. novo nesse sentido. E o que eu penso é que a ciência, ela ainda é soberana. E sabe que eu acho que onde a gente sai muito à frente é você todos os dias estar o que tem na evidência científica. Porque pensa, nem tudo que é inovação é bom. Camis, que nem tudo que o povo fala que é novo significa que é bom que seja resultado. E na estética as pessoas são muito enganadas. Principalmente quando a pessoa sai nova, acha que tudo que está ali num congresso que é muito bom. Você tem um senso crítico, Outra coisa que eu esqueci de mencionar anteriormente, o uso da IA hoje nas projeções de resultado. Hoje a gente tem tecnologias que você coloca lá o paciente, ela mapeia toda a face, e aí ela vai te dar, se você fizer um planejamento assim, se assado, como você vai ficar. Então, se você tem muita dúvida de um resultado, você tem como ver antes esse resultado. O único problema dessas tecnologias é que eu acho que assim, a gente nunca é fiel a uma máquina 100%. E aí, quando você vai vender isso para o paciente, você tem que tomar muito cuidado com a expectativa que ele cria. Lógico. Porque eu mesmo, no último congresso que eu fui, eu fiz em mim, gente, eu fiquei muito diferente. Eu fiquei muito diferente. Aí eu falei, gente, será que se eu fizesse os procedimentos que talvez ele tá falando para eu fazer, eu ficaria igualzinho aquela poliana da imagem? A gente sabe que não. Então, alinhar mesmo essa questão para que você também não deixe o paciente uma alta expectativa e que a gente sabe que não é real. Antes da Paula falar do Conselho de Ouro, você falou uma coisa que é interessante. Investe numa tecnologia. Antigamente, você investia e essa tecnologia, aquela máquina, ficava muitos anos. Hoje em dia, diminui muito esse tempo nesse sentido, né? Paulo, e o Conselho de Ouro que você teria para nós, junto com as meninas? Vamos lá, meninas. Então, para a gente finalizar aí o nosso bate-papo, né? Qual que seria o conselho de ouro que vocês teriam, então, para os jovens que estão chegando agora no mercado de trabalho? Antes de eu falar do meu conselho de ouro, eu quero falar do professor que me inspirou. Você esqueceu de mim. Pode falar, Paulo. Eu não posso, não, sabe por que eu não posso deixar de falar? Porque essa pessoa foi muito importante na minha vida, na UFMG. A primeira vez que eu utilizei um microscópio no primeiro período de faculdade, aquilo ele abriu para mim um novo mundo. Eu me apaixonei pela área de citologia, histologia. Então a professora Elisete era minha professora, Elisete Riso, e eu já fui logo pedindo para ela um estágio. Ela falou, mas você está no primeiro período. Ela falou, semestre que vem você vai lá no meu laboratório. E assim eu fui. Comecei. E lá com ela eu fiquei iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, todos com ela. Então, se hoje eu sou uma profissional, uma boa professora, uma profissional
com esse embasamento científico forte, que eu acredito muito, eu tenho que te agradecer muito, viu, Elisete? Vou Olha te aí, mandar esse Elisete. vídeo. Olha aí, Elisete, ó, tá vendo a profissional que se tornou? Olha só como nós falamos hoje de pessoas. Professor Legal. Marco Antônio, Orildo. professor Urildo, Professora professora Elisete. Elisete. Tanto que é importante a gente reconhecer, né? Aquelas que foram importantes no nosso dia a dia. Gratidão é tudo, né, gente? Total. E aí, para a gente finalizar, então, o nosso conselho de ouro, né? Eu vou começar com a minha dica, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui hoje também, que é demonstrar essa garra, essa força de vontade. A Natália contou e eu achei, assim, fantástico. Não tem a vaga que você quer, aceita a outra. Fica lá, entende o local, Quem conhece sabe ela vai as ser o seu caminho. pessoas, faz network, Construa né? essa oportunidade. A gente vê que a geração atual, eles são muito imediatistas, né? Exato. Eles querem logo o sucesso rápido e é lógico que a gente não pode também deixar de entender o contexto, né? Nas redes sociais, essa vida de influencer, tudo muito rápido, tudo muito fácil, é uma ilusão, né? Na verdade, que acaba que faz com que essa geração tenha esse comportamento. Então, eu vejo que o jovem que chegar na contramão desse comportamento, não, eu quero aprender, eu estou aqui para o que for necessário. Gente, a gente inicia no nosso trabalho muitas vezes fazendo um serviço básico. Você não vai chegar fazendo, né, o que um especialista, um Não doutor já faz. E eu acho que é essa força de vontade, mostrar até, vamos colocar numa palavra assim, humildade, eu acho. Chegar com essa humildade de eu quero conhecer, eu quero crescer, mas eu tô aqui para isso, entendeu? Essa é a minha dica de ouro. Natália, você falou algo interessante. Crie a sua oportunidade. Exato. Essa oportunidade, exatamente. E aí? Bom, pode até parecer um pouco clichê, mas o meu conselho seria, a princípio, estudem, estejam sempre à frente, use a inteligência artificial a seu favor. Muitos estão falando por aí, né, que a inteligência artificial ela veio para dominar o mundo e substituir pessoas. Não, O certo a se falar é que quem sabe mexer com inteligência artificial que irá substituir você e que irá dominar o mundo. Poderá evoluir pessoas. Exatamente. Exato. Então, ser proativo, se mostre, tenha coragem de encarar o novo, né? Corra atrás do que você quer, busque e não perca aquela sensibilidade também do seu olhar, do seu olhar humano, do seu cuidado, que assim você não vai estar só preparado para o futuro, como você vai ajudar a criá-lo. É isso aí. Eu falo assim, o dinheiro ele é consequência de um bom trabalho. E o sucesso é consequência disso tudo. E fazer um determinado sucesso, às vezes ele pode até ser rápido, mas a durabilidade desse sucesso, ou você se manter no mercado, que é o mais difícil. Então, hoje em dia, além de não ser uma pessoa mediana, um jovem mediano, não ter sangue nos olhos, é entender que é um processo, que é diário. Todo santo dia você tem que acordar fazendo as mesmas escolhas, sendo um bom profissional, trazendo uma inovação, mas também trazendo a base científica, estudando, porque todos os dias tem uma coisa nova. É uma medicação nova, é um cosmético novo, é um ativo promissor, é uma tecnologia que está vindo todo santo dia. Então, se você não tem alinhe esse tempo, esse estudo com o que você apresenta para o seu paciente, esse sucesso ele não vai se manter. Um outro ponto que eu vejo também é a questão assim, não basta também ter sangue nos olhos e entender que, por exemplo, eu uso a IA e eu sou muito bom, mas eu esqueço que é um indivíduo, é uma pessoa, e a individualidade ela manda. Hoje a gente não fala só em estética, a gente fala em saúde atrelada à estética. Não é só colocar um bioestimulador no rosto da pessoa, se ela não tiver com a saúde boa, você não vai produzir colágeno. É entender que você trata da pessoa como um todo. Quando você entende isso e você coloca isso todo santo dia com o cuidado dos seus pacientes, o jogo vira. Que legal. E para finalizar, pegando a fala das duas, eu acho que assim me veio essa reflexão agora.
uma dica importante também para esses futuros profissionais: entendam que as disciplinas básicas da faculdade vão formar para você essa base de conhecimento na qual você vai construir, né, esse pensamento científico, essa aplicação. Então, deem valor, né? Muitas vezes o aluno fala: para que eu vou usar isso? Né? Deem valor nisso, porque é isso que vai formar seu pensamento científico, seu pensamento crítico. Então, não adianta nada. Eu sei que isso aqui produz colágeno, não sabe a via de produção do colágeno, não sabe, né? Não a biologia celular ali. Então, fica essa dica também. Injetar. Exato. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Acho que a gente vai precisar convidar vocês para a gente continuar mais tempo aí nesse sentido. Natália, suas considerações finais, falar sobre a empresa que você trabalha, se você quiser as suas redes sociais, as redes sociais da tua empresa, fica à vontade. Primeiramente, queria agradecer do professor Kaminski, professora Paula, obrigada por essa oportunidade, foi uma honra participar dessa conversa. Nossa. Para vocês que buscam um exame aí de qualidade, agilidade, precisão, vem fazer conosco na MagSul. A gente tem bastante unidade pelo sul de Minas. Aqui em Pouso Alegre temos 2 unidades, mas temos aí em Varginha, Três Corações, Extrema, Itajubá. Então tá fácil acesso aí a todos. E para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, eu estou no LinkedIn como Natália Polastro. E é isso, agradeço a oportunidade. Muito obrigada, de vocês. Natália. Bom, eu também agradeço, professora Paula, professor Leminski, a oportunidade. Eu amei estar aqui. Eu falo que falar do meu trabalho é como falar da minha vida, né? Que eu vivo isso, respiro isso todo santo dia. A SP, ela é uma clínica que eu falo que é a extensão da minha casa, e mais do que isso, porque eu passo mais tempo lá do que muitas vezes na minha casa. Eu amo o que eu faço, eu amo cuidar das minhas pacientes, eu amo ver o quanto o meu trabalho transforma a vida do outro. Igual eu falei inicialmente, hoje a imagem importa. Eu não falo a beleza no sentido tipo como se ela tivesse um único, como se fosse única, né? Na verdade, eu falo no sentido de quanto a gente melhora a gente mesmo, tudo na gente flui, na nossa vida flui mais. E eu vejo essa transformação. Eu vejo quando o paciente procura um cuidado, algo que está incomodando, quando a gente melhora aquilo, o quanto aquilo faz com que melhore outras coisas na vida dela. É sobre transformar mesmo, é um propósito de vida. E essa área, ela não tem dor, né? Ela não é doença, né? Então, assim, é uma coisa muito boa de se trabalhar, muito agradável. As trocas que a gente tem, a confiança, você pensa, a pessoa confiar não só a beleza dela, o rosto dela, o corpo dela, mas o dinheiro, né, o investimento que ela faz ali. Então, eu honro cada passo ali, cada coisa, eu honro e tento ser melhor a cada dia. Eu falo que eu ainda sou pequena, né, eu tento melhorar mesmo a cada dia, eu tento trazer a SP sempre para brigar com as grandes clínicas, a gente está sempre ali pensando o que trazer de melhor, o que melhorar, mas ao mesmo tempo trazer um valor acessível, porque eu acho que às vezes o pessoal passa um pouco do limite de cobrar coisas assim surreais e deixando isso um pouco, a pessoa não tendo muito acesso, né? Inacessível. Então eu sempre tento olhar para todos os lados. E as suas redes sociais? A minha rede social tá como @doutora Poliana, né? Meu Instagram também é uma vitrine ali do meu trabalho. E a SP Clinic tá como SP Clinic Estética Avançada. É uma clínica aqui perto, a gente fica ali no Fátima 1, bem próximo aqui do estúdio. Eu falei, nossa, é muito perto. E é isso, estou esperando cada um aí que quiser se cuidar mais, que quiser melhorar algo que está incomodando, rejuvenescer, cuidar da pele, do cabelo, do corpo. Né? Vai ser um prazer receber. Um abraço para Stephanie também. Stephanie, eu nem contei. Você acredita que eu nem tive tempo de contar para ela? Que você viria aqui. Paula, suas considerações finais. Eu quero agradecer muito o convite, né, para estar aqui hoje novamente, e espero que a gente possa continuar aí mais vezes no podcast, e agradecer as meninas por terem vindo, terem aceito esse convite, e foi um bate-papo muito gostoso. Foi.
Esse foi mais um episódio da KSHB Educação Corporativa. Primeiramente, Paula, muito obrigado por você dividir essa bancada aqui Eu que comigo. E agradeço. terão várias outras. Muito obrigado, Natália. Obrigada a você, professor. Muito obrigado, Poliana. Eu que Eu agradeço. acredito que é um assunto de grande relevância que a gente precisa levar. O grande objetivo desse podcast, que ele tem um apoio cultural da G7 Business, é levar informações para a população, mostrar aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos oferecer e ajudar o ser humano a ele ser cada vez melhor. Então, foi mais um podcast da KSHB Educacional. E com certeza teremos vários outros. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, indique pessoas, indique pautas, participe se desejar, estaremos inteiramente à disposição de vocês. Vocês poderão estar assistindo e ouvindo esse podcast no YouTube da KSHB Educacional, da G7 Business e nas redes sociais, @KSHB Educacional e @Kaminski Sholodowski. Um abraço a todos e muito obrigado.